Nós vamos explorar algumas consequências desse princípio. Vamos começar com um exemplo associado à emissão, ao espectro de emissão. Muitos estados atômicos excitados são instáveis e decaem por emissão de um fóton, num tempo da ordem de 10 a menos 8 segundos. Esse é um tempo característico da maioria dos estados excitados. Qual é a incerteza mínima da energia de um desses estados? Isso é uma aplicação imediata do princípio da incerteza de Heisenberg. E eu vou aplicá-lo assim. A incerteza mínima, vou botar aqui mínima. Como é o mínimo, eu estou tomando o sinal de igualdade aqui. É H cortado sobre 2 dividido por ΔT. Aqui, ó. E aí, um cálculo aproximado, H cortado C, mais preciso seria 197 elétron-volts nanômetros. Vamos trabalhar com 200, é só um cálculo aproximado, né? Isso aqui vai dar 200 elétron-volts nanômetros. Então eu quero que o resultado saia em elétron-volts. E é bom que saia em elétron-volts porque eu quero comparar essa incerteza mínima com os valores típicos de energias atômicas. E aí, aqui embaixo eu tenho o produto C ΔT, isso aqui vai dar 2 vezes ΔT. E aí, qual é o valor de C? É melhor você escrever em nanômetros por segundo, né? Porque aí você vai simplificar essa unidade. 3 vezes 10 a 17, já que 1 metro é 10 a 9 nanômetros. Vai dar 3 vezes 10 a menos 8. Aí está, então, a incerteza na energia de um estado excitado, típico, né, de um átomo. Observe que é muito menor do que as energias atômicas, da ordem de 10 a menos 1, fator 10 a 8 de diferença, né? Vamos supor que a gente tem um elétron confinado num intervalo cuja largura é 0,1 nanômetros. Então ele está confinado no intervalo. E o exemplo serve também para a gente caracterizar melhor um pouco o que eu vou chamar daqui para frente de ΔX, porque eu fui um pouco enganoso com você, eu estou representando o ΔX aqui o tempo todo como se fosse a largura do pacote, né? Na verdade, quando eu defino o ΔX dessa maneira, eu estou definindo o ΔX relativo ao ponto médio. Então, na verdade, eu posso dizer que, com essa definição aqui, eu posso dizer que as posições nas quais o pacote é não nulo, significa essas posições aqui dentro, elas estão cobertas ou estão contidas na faixa X barra, que é o centro do pacote, o ponto médio, né? Mais ou menos ΔX. Então, de fato, a definição que eu estou utilizando faz com que o tamanho do pacote seja 2 ΔX. É um fator 2 que não faz a menor diferença, porque isso já está embutido nessas coisas que eu estou fazendo. Mas na hora que a gente faz aplicações práticas, é importante lembrar que a largura do pacote é 2 vezes o tamanho da incerteza. Então, se eu tenho um elétron confinado numa região, ele só pode se mover em uma dimensão num tamanho de 0,1 nanômetros. Tá certo? Eu quero saber, por exemplo, qual tem que ser qual é a incerteza mínima na sua velocidade que é consistente com essa informação. É associar a informação dada com as relações de incerteza, com o princípio de incerteza de Heisenberg, que utiliza coisas como ΔX, ΔP, ΔT, ΔE. Você está querendo determinar uma dessas quantidades. Qual é a quantidade que você está querendo determinar? Então, o ΔX, por essa observação que eu acabo de fazer, vale meio de A. Ora, se ΔX vale meio de A, então a gente sabe que o produto da incerteza no momento pela incerteza na posição tem que ser maior ou igual a H cortado sobre 2. Eu estou interessado no valor mínimo da incerteza na velocidade. Então, eu estou interessado no sinal de igualdade. Legal? Então, eu vou dizer que ΔPx vezes ΔX tem que ser igual a H cortado sobre 2, porque eu estou falando do ΔP mínimo e, portanto, da incerteza mínima também na velocidade. Que, na verdade, se eu tenho um objeto confinado num certo segmento, o ΔX é a incerteza. A incerteza não é o tamanho do segmento todo. Porque eu posso assegurar, se eu sei que ele está num certo intervalo, eu posso assegurar que a posição dele está entre o valor médio menos um valor e o valor médio mais um valor.
esse menos mais é que nós chamamos lá no laboratório de a incerteza na medida, não é isso? Você sempre, quando você bota o resultado de uma medida, você não faz assim? X mais ou menos a incerteza? Então, para ser compatível, coerente com o que você faz no laboratório, foi que eu defini a incerteza dessa maneira, e é por isso que eu aqui estou relacionando a incerteza com a metade do segmento no qual eu sei que o elétron está. Uma vez feito isso, então, esse ΔP mínimo é H cortado sobre 2 vezes ΔX, e ΔX é A sobre 2, fica assim. Então, ΔP mínimo é H cortado sobre A. Muito bem, se esse é o ΔP mínimo, eu sei quem é o ΔV mínimo, a incerteza mínima na velocidade. Por quê? Porque o momento é a massa vezes a velocidade. Claro que eu estou supondo que esse elétron é não relativístico. Vamos ver se o resultado confirma essa suposição. Então isso aqui é m vezes ΔV mínimo. E, portanto, o ΔV mínimo vai ser H cortado sobre MA. Vamos botar números de um jeito que seja fácil, do jeito mais fácil possível. Eu vou fazer assim, ó, botar um C aqui, outro C aqui, um C quadrado aqui embaixo que eu vou juntar com M. MC quadrado é 0,5, vamos trabalhar com uma casa decimal só, 0,5 MeVs, né? Então, isso aqui, e aqui em cima, H cortado C vale aproximadamente 200 eletronvolts nanômetros, então isso aqui vai dar 200 eletronvolts nanômetros, dividido por 0,5 MeVs, então tem o fator 10 a sexta, e aí tem o A que está em nanômetros, é 0,1 nanômetros. Isso tudo multiplicado por C. Dá 4 vezes 10 a menos 3, fator de C. C é 3 vezes 10 a 8, então isso aqui vai dar 3 vezes 4 dá 1,2, 10 a 8 com 10 a menos 3 dá 10 a 5 vezes 10 a 6 metros por segundo. Aqui já estava na cara que nós estamos tratando de uma situação não relativística. Não é verdade? Cuidado, se eu estivesse tratando de uma situação relativística, então, até esse ponto aqui, nada se modifica. Mas daqui para frente se modifica, porque agora a relação entre o momento e a velocidade não é mais essa que aqui está. Aproveitando, qual será a energia cinética mínima desse elétron? Se essa é a incerteza na velocidade, ele não pode ter uma velocidade menor do que essa, concorda? Se ele tivesse uma velocidade menor do que essa, a incerteza seria menor do que isso aqui, porque ela não pode ser menor do que zero. A velocidade tem que ser no mínimo ela tem que ser esse valor aqui. Dizendo de outra maneira, o momento desse elétron tem que ser no mínimo H cortado sobre A. No mínimo. Mas se o momento é H cortado sobre A, então a energia cinética dele, que é P quadrado sobre 2M, vai ser H cortado ao quadrado sobre 2M a 2. Então veja, se eu tenho um elétron confinado numa região de dimensão A, a energia cinética mínima que ele tem é aquele valor ali. Isso aqui vai dar 4 eletronvolts. Mas isso está nos dando uma informação super importante e super nova. Se eu tenho um elétron confinado, ele não pode estar parado. Isso nós chamamos a energia de ponto zero. No mínimo ele tem essa energia aqui, no mínimo. Se não tiver mais. Mais uma mensagem. Observe que o intervalo de confinamento, esse número já não devia ser familiar. Esse número tem a ver com a dimensão de um átomo, né? Com o raio o raio do átomo de Bohr, a gente viu que era 0,05 nanômetros. Então o diâmetro de um átomo é 0,1 nanômetros. Tá certo? Aqui, ó. 0,1 nanômetros a gente vai ter essa energia cinética para o elétron. E, como eu falei, 4 eletronvolts, isso é compatível com a energia do estado fundamental. A energia do estado fundamental, lembra quanto era? Menos 13,6 eletronvolts. Então, na verdade, a energia cinética dele é dessa ordem aí.